Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade então aos nossos estudos. Na última aula nós falamos sobre a arte Nouveau, que era uma arte decorativa. A arte Nouveau ela tinha essas características, né, de representar a figura feminina, representar ali as linhas curvas e também de se inspirar, né, na natureza. Então, os ornamentos, né, são ligados geralmente são ornamentos florais e que remetem, né, à natureza. Então, vai ter essa inspiração na, na, na natureza, assim como o impressionismo também, que foi um movimento que nós estudamos anteriormente. E a gente vai ter essa relação, né, com a questão da arte decorativa, ela vai se manifestar principalmente nas artes aplicadas, como o designer gráfico que se tinha na época, né, as ilustrações, as cerâmicas e também a arquitetura. E essa relação com a arquitetura, ela vai se dar desde pontos menores até como as entradas, né, do metrô, ali que a gente viu na aula passada, até os prédios, né, como as obras de Gaudí, que a gente viu também alguns exemplos, né, onde a gente pode ver bastante essa questão, nesse daqui principalmente, essa questão das linhas curvas, e tanto no exterior como no interior, né, dos prédios, e também essa inspiração ali na natureza, né? Esses temas que lembram algo mais fantasioso e também que vão remeter ali a essa inspiração na natureza. Assim como eu comentei também, a gente viu, né, essa igreja, que é a Catedral da Sagrada Família, e eu comentei que a inspiração dela é numa floresta, então até no interior dela também a gente tem essa ideia, né, dessas colunas como os troncos de árvore. Então a gente vai ter o ponto de luz também é algo muito presente. Então a gente vai ter essas características na arte Nouveau que nós vimos semana. Na aula de hoje a gente vai entrar em outro movimento, a gente vai falar sobre o simbolismo, mas a gente vai perceber como ele ainda vai carregar essas características ali da arte Nouveau, né, dessa arte decorativa. Primeiro, para a gente fazer um contraponto, né, com o impressionismo, que foi o outro movimento que nós estudamos. Enquanto o impressionismo ele vai estar ligado às sensações visuais, né, o impressionismo é aquele que ele tenta representar as paisagens, que o artista vai tentar representar aquelas paisagens que ele está vendo só através do tratamento de cor e de luz, não vai ter a utilização de linhas, né, ele não vai ter detalhes de contorno, não vai usar ali a questão do desenho para se fazer um esboço, vai ser mais já diretamente com a tinta, buscando esse tratamento, essa representação ali da realidade através do uso da cor, ali com as tintas, o tratamento da luz e da cor. Ao contrário, o simbolismo, em vez de se inspirar, né, nessas coisas, em algo material, no mundo real que a gente pode ver, ele vai se inspirar em ideias imateriais, e principalmente ele na emoção e na espiritualidade. Então, o movimento simbolista ele vai surgir ali na Europa por volta do século XIX, e a princípio ele vai se manifestar, né, principalmente na literatura e também no teatro, né, na questão da dramaturgia, né. Ele vai representar essas ideias imateriais que a gente estava falando através dos textos, né. Ele vai estar muito ligado às questões místicas também. Então aqui nessas duas pinturas, que a gente tem aqui como exemplo, a gente consegue ver essa questão da emoção, né, de ser algo imaterial, algo fantasioso. Ele não tá com foco aqui na realidade, mesmo nessa pintura aqui que a gente consegue ver, né, que parece ser algo mais realista. A personagem, ela tá voltada assim para o céu, né? Então ela tá voltada para algo que é mais imaterial, ela não tá ali, mais com relação à emoção e não a algo realista, algo cotidiano, né? Não é para representar um cotidiano, é mais para tentar representar ali uma emoção mesmo, quando ele coloca essa personagem nessa posição.
Já que nessa outra obra a gente consegue ver claramente essa inspiração no místico, né? E em coisas fantasiosas e materiais, né? É algo misterioso, vai estar ligado à mitologia também. Então, como eu falei, e apesar de ser assim, depois de ter, né, essa manifestação no teatro, na literatura, ia passar a se manifestar também nas artes visuais, como a pintura, a escultura. Apesar de ser um estilo popular na época, ele não vai ser uniforme. O que isso quer dizer? Não vai ser unitário, não vai ser uniforme. Quando a gente vê obras do impressionismo, a gente vê ali no visual características muito semelhantes. Então, vai ser o mesmo tipo de uso de cor, o mesmo tom de cores, né? A mesma forma de utilizar a luz. No caso do barroco, a gente tinha o contraste entre a luz e a sombra, que estava presente na obra de vários artistas ali daquele movimento. Tem um padrão, né? Assim, apesar de cada artista utilizar essas características de uma forma, você percebe assim um padrão, né? Eles conversam entre si. Agora aqui não tem essa uniformidade, né? A gente vai ter obras que são completamente diferentes visualmente, mas que têm ali o mesmo ideal, retratam uma temática muito parecida. É claro que a gente vai ter algumas características ali em comum, visuais, como por exemplo, pode acontecer, vai ser comum, né, de acontecer o uso de formas e das cores desconectadas do significado físico, né, ou seja, que não sejam realistas, né, não sejam necessariamente como elas são usadas no mundo real, como elas aparecem no mundo real. Então essas formas, essas cores, elas podem aparecer de formas diferentes na pintura simbolista. Vai ter uma inspiração também na mitologia, então, como eu falei, essa inspiração na religião, na mitologia, ela vai ser algo comum ali, então vai ser com essa relação ao tema que vai estar comum entre os artistas. E tem também a questão como eu comentei, que se liga lá com a arte nouveau, que é a concepção decorativa e suntuosa, né? Vai ter também a utilização de materiais caros e luxuosos ali nas obras de alguns desses artistas. Mas essa questão da arte decorativa, ela também vai estar muito presente nas pinturas simbolistas. Bom, o artista que eu trouxe hoje para a gente ver um pouquinho sobre ele é o Gustav Klimt. O Klimt, ele é austríaco, né? Era austríaco, viveu ali entre o final do século XIX e o início do século XX. E ele foi o primeiro presidente da Secessão. A Secessão era uma organização que buscava romper com a academia de arte da época, né? Então, como a gente sabe, como eu já mencionei aqui, o sistema de arte da época ele seguia um padrão que era estabelecido pela Academia de Belas Artes, né? Especialmente ali na Europa. E esse grupo, né, essa secessão, tinha por objetivo romper com a academia, não seguir esses padrões, essas diretrizes que eram impostas pela academia. Inclusive, eles formavam, né, realizavam ali as suas próprias exposições, porque as exposições da época também eram controladas pela academia. Então, antes era a academia que escolhia quem participava e quem não ia participar dessas exposições, né, que eram importantes. E a secessão, então, como uma forma de romper, né, passou ali a criar até suas próprias exposições. O Klimt, ele vai ter influência ali em vários movimentos, né, artísticos, então a gente vai perceber influências dele do impressionismo, com essa relação com a natureza, com o simbolismo também, com essa relação com o misterioso, né, com o mítico. Então, com o impressionismo, ele vai se relacionar com a questão de se inspirar na natureza, ter ali essa ligação com a natureza, mas não vai ser de uma forma real, não vai ser algo que ele tá vendo, né? Não vai ter esse foco na sensação visual que a gente estava falando.
ele vai ter mais essa ligação com o simbolismo, que vai ser inspirado, então a temática dele vai ser inspirada no mítico, né? Nas alegorias também a gente vai ver. E também vai ter essa ligação com a arte decorativa, né? Então a gente vê as linhas curvas ali da Arte Nouveau, por exemplo, esses detalhes também. Então a temática ali, né, que eu falei, vai ser uma temática mais ligada ao simbolismo. Então vai ser ligada à mitologia e às alegorias ancestrais da Áustria e também da Alemanha. A gente vai ter uma fase importante na carreira do Klimt, que é a fase dourada. Nessa fase ele vai ter a representação da figura feminina ali como tema principal e geralmente ligada a essas questões místicas que a gente estava falando. E aí vai estar ligada, por exemplo, a figura feminina vai estar ligada como uma mensageira da morte. Nessa fase aqui, acho que essa é antes um pouquinho da fase dourada, né? A gente não tem ali os elementos dourados, mas a gente tem a representação das 3 idades, então são são três figuras femininas em fases diferentes da vida. E a gente vai ter ali, né, então, a infância, a juventude, depois a velhice. A velhice, ela tá com o rosto tapado, né, e com a mão no rosto, assim, com o cabelo, e ela vai estar representando ali, ligada já à questão da morte também. Como a gente falou, né, sobre a mensageira da morte. Então, aqui a figura que representa a velhice, ela tá com essa ligação com a questão da morte, né, quando ele representa ela dessa forma. Tem uma coisa na arte que a gente chama de memento mori, que significa lembra-te de que vais morrer. Então, essa questão das 3 idades seria como, né, a figura idosa estaria ali para ser esse memento mori, né, essa lembrança da morte. Uma obra muito conhecida, né, a obra talvez a mais famosa ali, principalmente da fase dourada do Klimt, é a obra que se chama O Beijo, de 1908. Apesar dela ter uma conotação romântica, né, ligada ali, as pessoas ligam muito a questão do amor romântico entre o homem e a mulher, ela na verdade carrega uma simbologia, né, mais ligada à tragédia. As pessoas tendem a ignorar o fato de que essa figura feminina ela está desfalecendo. Ela está, segundo ali algumas teorias de quem são, né, esses personagens que o Klimt retratou, ela seria uma mulher que está morrendo mesmo. Então, assim, a gente tem essa ligação, né, com o amor e tudo mais, mas a gente vai ter essa relação que a gente falou da figura feminina como mensageira da morte. Dizem, né, chegaram a se especular que seria ele com uma das companheiras dele, mas ele mesmo afirmou que não havia autorretrato dele, ele não se interessava de representar ele mesmo, então ele preferia focar na representação da figura feminina. E aí outra teoria é de que seria, né, talvez ali inspirado pela mitologia grega, representando Apolo e Dáfne, né? Segundo a lenda, segundo a mitologia, Eros teria se envolvido em uma briga com Apolo e teria, Eros, né, que era o deus do amor, teria enviado uma flecha em direção a Apolo, fazendo com que ele se apaixonasse por Dáfne, que era uma ninfa. Mas para manter essa vingança, né, dessa briga que eles tiveram, ele manda uma flecha também para Dáfne, só que com o sentido oposto, fazendo com que ela nunca se apaixonasse por Apolo. Então Apolo, sob o efeito, né, da flecha de Eros, começa a perseguir a Dáfne de tal maneira, e ela, com o efeito oposto, né, da flecha, começa a fugir dele ao ponto dela pedir que o pai dela, né, que era rei, a transformasse em árvore. Então ela tá nesse momento fugindo de Apolo e já se transformando em árvore. Quando Apolo alcança ela já seria, né, mais madeira do que mulher, ela já estaria nesse processo de transformação em árvore.
Então esse seria um momento ali que o Klimt retratou na sua pintura. Então, apesar de ter essa conotação, as pessoas darem essa conotação ligada ali ao romance, uma coisa bonita, na verdade era mais uma questão de um amor doentio, e a mulher ali já tá também desfalecendo, literalmente, no caso, virando madeira até. A gente consegue perceber nessa obra algumas outras características ali, além da temática, né, mística, assim, a gente consegue perceber outras características do simbolismo, como, por exemplo, essa questão do luxuoso, né, o Klimt tem essa fase dourada, até por ser de uma família que trabalhavam com ouro, né, eram ouríveis, e ele utiliza ali em alguns pontos dessa pintura, ele utiliza lascas de ouro mesmo sob a tela, né, para criar uma textura desse dourado. Essa pintura também vai ter certa influência ali do mosaico bizantino, que a gente já estudou também lá no primeiro trimestre. Então a gente vai ter aqui também essa questão dos detalhes, a inspiração na natureza também, né, por sentido, como eu falei, do impressionismo, mas que também está ligada ali à arte nouveau. Então essa questão da arte decorativa, né, isso está bem visível, fica bem claro na obra do Klimt. Como eu comentei, né, algumas pessoas especulavam que aquela pintura seria um autorretrato do Klimt com uma de suas companheiras que ele teve durante a vida. Essa mulher seria a Emily Flood. Emily Flood, ela era uma designer de moda e é uma das principais inspirações para Coco Chanel, né? Apesar dela não ser tão conhecida, a Chanel teria se inspirado. Chanel, que é uma das principais, né, estilistas, das mais famosas, importantes, né? Ela teria tido como uma das principais influências a Emily Floyd. Uma das características das roupas, né, que a Emily fazia é que ela se inspirava ali na sua própria personalidade e também levava em consideração as coisas que ela gostava de fazer, né, as atividades que ela tinha no dia a dia. Então ela fazia criações, né, que se adaptassem a esse estilo de vida. Então eram roupas leves, eram roupas confortáveis, como a gente vê, né, aqui na foto dela com o Klimt também, né, que utilizava também esse mesmo estilo de roupa. E a gente pode perceber também até uma influência dessa mesma, fazia parte ali, né, do movimento da arte nouveau. Então a gente tem essa questão da arte decorativa aqui presente também, né, que vai se comparando também com as estampas que eu comentei nas pinturas do Klimt. Então acaba que um acaba influenciando um pouco ali a obra do outro. Ela serviu muitas vezes de modelo para o Klimt. Então essa daqui é o principal, né, que seria o retrato de Emily Floyd, que ele faz ela nesse vestido azul, né, uma das que a gente tem mais reconhecida como ela, mas tem ela também servindo como modelo em outras pinturas, dizem que até em mais. Eles não eram casados, eles tinham ali um romance, mas ela fazia parte ali também do estilo de vida que ela levava, ser algo mais leve, assim, mais fora de... sem muito esse compromisso, né, que se tinha, principalmente na época, com relação ao casamento, de ser algo muito burocrático, até mais do que ligado à felicidade ou ao romance também. E aí eles tinham esse relacionamento e ela, como eu comentei, né, um acabava influenciando no trabalho do outro, né, assim, em questão de ideias, e ela serviu, né, de modelo a importância dela também na questão da moda, como eu já comentei, né, como inspiração ali para Coco Chanel, por exemplo, e por ter criado, né, essas roupas também confortáveis, o que para a época não era comum, né? Inclusive, ela fazia inclusive calças, o que era bem comum, assim, para as mulheres da época em que ela vivia. E tem também essa relação com o Klimt a respeito, assim, de ter sido a musa, né, inspiradora para tantas de suas obras. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade aos nossos estudos.
Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Nós nos vemos então na próxima aula.